É com imensa honra que represento o Instituto de Defesa do Direito de Defesa nessa ocasião, em que está sob debate a constitucionalidade da Lei 15.358 de 2026, a Lei Antifacção. Pelo limite de tempo, o IDDD e demais organismos da sociedade civil optaram por dividir seus esforços analíticos, razão pela qual dedico minha fala às audiências de custódia. Como sabemos, a audiência de custódia existe entre nós desde 2015, havendo completado 10 anos em 2025. São 3 os seus objetivos principais: controle da legalidade da prisão, prevenção à tortura e verificação da necessidade da adequação da prisão cautelar. E é justamente a audiência de custódia que coloca o nosso ordenamento jurídico em consonância com compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. O artigo 7.5 da Convenção Americana de Direitos Humanos dispõe que toda pessoa presa deve ser apresentada pessoalmente a uma autoridade judicial em até 24 horas. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, por sua vez, tem 4 precedentes a partir dos quais determina que o mero conhecimento judicial da prisão não satisfaz a garantia, devendo o detido comparecer pessoalmente e ser ouvido pelo juiz. Disso se extrai o relevo que corretamente se confere à presencialidade. É no mesmo ambiente que o juiz consegue ver, com seus próprios olhos, o estado em que o preso foi apresentado, que o juiz consegue interagir diretamente com o custodiado e que, a partir disso, passa a assumir a melhor posição para avaliar a real necessidade daquela prisão. Não por outra razão, aliás, as audiências de custódia estão previstas no Plano Pena Justa, o Plano Nacional para o Enfrentamento do Estado de Coisas Inconstitucional das Prisões Brasileiras, no contexto da DPF 347. Neste plano, as audiências de custódia são pensadas como controle da entrada e das vagas do sistema prisional, voltadas, portanto, ao enfrentamento da superlotação e do uso excessivo da privação de liberdade. A nova lei, contudo, modifica as audiências de custódia para o extremo oposto. O artigo 38 da Lei Antifacção altera o artigo 3º-B, parágrafo 1º, e o artigo 310 do CPP, de modo que, onde antes se lia vedado o emprego da videoconferência, agora se lê que o juiz deve promover a audiência por meio de videoconferência em tempo real. Isso vale não apenas para suspeitos de serem faccionados, mas para todos os cidadãos brasileiros. O parágrafo 13 do novo dispositivo passa a admitir a modalidade presencial apenas para situações excepcionais de força maior, chegando até mesmo a vedá-la na hipótese de que o ato se revele excessivamente custoso ou trouxer excessivo risco à segurança social ou à segurança física do detido. Mas é preciso nos fazermos algumas perguntas. O custo de se verificar objetivos tão fundamentais como os da audiência de custódia não deve estar incluído no orçamento de um Estado organizado, de um Estado que quer prender bem? Prevenir tortura é custo ou valor da democracia? Um expediente por videoconferência serviria a assegurar, na mesma medida, o que a audiência presencial pode entregar? Esses questionamentos tornam oportuna a pesquisa Direito sob Custódia, realizada pelo IDDD e financiada pela Associação para a Prevenção da Tortura, APT. Entre setembro e dezembro de 2024, 1.206 audiências em 10 cidades e 6 estados, cobrindo todas as regiões do país, foram observadas. Foi constatado que o respeito aos direitos da pessoa do custodiado foi 17,5% maior nas audiências de custódia presenciais. O índice levou em conta a condução da sessão pelo juiz, se ele explicou os objetivos da audiência, seu resultado e se alertou adequadamente sobre o direito ao silêncio. Também se observou que, quando o juiz está no mesmo ambiente que o preso, a condução da audiência é considerada 25% mais efetiva para investigar denúncias de maus tratos policiais, o que inclui o registro de sinais visíveis de tortura e a busca por testemunhas naquele mesmo momento. Ademais, em levantamento recente realizado no primeiro semestre de 2026 pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, foi possível registrar 1.120 casos de violência policial a partir da dinâmica presencial das centrais de audiência de custódia, algo que seria difícil de se repetir em audiências virtualizadas. Enfim, esses são apenas alguns números, mas que servem para indicar
os enormes prejuízos acarretados pela virtualização das audiências de custódia, que degrada o acesso à justiça e expressa a automatização fordista de um momento que, pelo contrário, deveria contar com a avaliação zelosa do juiz. Definitivamente, não é disso que precisamos para fortalecer a segurança pública brasileira de forma responsável, não populista e duradoura. Muito obrigada.